Um dia um sol lá no adeus, eu indo embora, que tinha tudo. E se a sensibilidade que te faz sofrer fosse exatamente aquilo que te tornaria eterno? Antes de ser reconhecido como uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Guilherme Arantes era apenas um menino introspectivo, atento aos sons ao redor, tentando compreender o mundo a partir do silêncio. Nascido em São Paulo, cresceu em um ambiente onde a arte e a observação sensível caminhavam lado a lado. Não foi uma infância de excessos, mas de atenção. Guilherme aprendeu cedo a escutar pessoas, emoções, atmosferas. O piano entrou em sua vida ainda jovem, não como imposição, mas como descoberta. As teclas se tornaram um lugar seguro, onde ele podia organizar sentimentos que não sabia nomear. Enquanto outras crianças buscavam barulho e movimento, Guilherme buscava harmonia. Havia nele uma melancolia precoce, não triste, mas profunda, como se enxergasse o mundo com alguns anos de antecedência emocional. A juventude foi marcada por dúvidas comuns a quem sente demais. Seguir um caminho artístico nunca parece simples, especialmente quando se carrega uma sensibilidade tão exposta. Guilherme enfrentou inseguranças, comparações, o medo constante de não ser compreendido. Ainda assim, insistia. Compunha em silêncio, testava melodias, escrevia letras que falavam de amor, espera, tempo e fragilidade humana. Nada parecia feito para o sucesso imediato. Suas canções eram delicadas demais para gritar, sinceras demais para agradar a todos. Mas havia verdade, e a verdade, mesmo discreta, encontra seu caminho. Esse início silencioso moldou tudo o que viria depois. Porque antes dos grandes palcos, Guilherme Arantes aprendeu algo essencial: sentir profundamente não é fraqueza. É fundamento. Quanto tempo alguém consegue acreditar em si, quando o mundo ainda não escuta? A transição da sensibilidade íntima para o mundo real foi lenta. Guilherme Arantes começou a circular por ambientes musicais ainda muito jovem, levando consigo um repertório autoral que não seguia modismos. As canções eram sofisticadas, melódicas, carregadas de emoção contida, e isso nem sempre encontrava espaço imediato em um mercado ansioso por fórmulas rápidas. Houve recusas. Houve espera. Houve a sensação constante de estar um passo fora do tempo. Mesmo assim, ele insistiu. Trabalhou como músico de apoio, arranjador, compositor nos bastidores. Aprendeu a observar a indústria por dentro, entendendo suas engrenagens, seus limites e suas oportunidades. Cada experiência, mesmo as menos visíveis, ampliava sua maturidade artística. Guilherme não queria apenas aparecer, queria permanecer. Foi nesse período que ele começou a se aproximar do universo das trilhas sonoras e das canções feitas para imagens. A televisão, especialmente as novelas, tornou-se uma ponte entre sua música e o grande público. Suas composições tinham algo raro: conseguiam traduzir emoções complexas em melodias acessíveis. Amor, saudade, esperança e perda ganhavam forma sem precisar de excessos. Aos poucos, o nome começou a circular com mais força. Não como um fenômeno imediato, mas como uma presença confiável. Alguém capaz de tocar fundo sem levantar a voz. Guilherme Arantes construía, passo a passo, um caminho sólido, sustentado por sensibilidade, técnica e paciência. Ainda não era o auge, mas já era destino em construção. E quando a porta certa se abrisse, tudo que parecia silêncio se transformaria em coro. O que acontece quando uma canção deixa de ser sua e passa a morar na vida de alguém? O encontro definitivo de Guilherme Arantes com o grande público aconteceu de forma orgânica, quase inevitável. As novelas, espelhos emocionais do país, abriram espaço para suas músicas, e o que era íntimo ganhou alcance nacional. De repente, aquelas melodias delicadas passaram a embalar histórias de amor, despedidas, recomeços. O Brasil começou a reconhecer naquela voz algo familiar, como se sempre tivesse estado ali. O sucesso veio com força. Canções tornaram-se hits, discos venderam, os convites se multiplicaram. Guilherme subia aos palcos carregando não apenas um repertório, mas expectativas. O piano, antes refúgio solitário, agora conduzia multidões. E ainda assim, ele mantinha o mesmo cuidado: cantar como quem conversa, tocar como quem acolhe. No auge, suas músicas atravessaram gerações. Mulheres maduras se reconheciam nas letras que falavam de tempo, espera e esperança. Jovens descobriam sentimentos que ainda não sabiam nomear. Guilherme não era apenas um cantor popular, era um tradutor de emoções.
Sua elegância musical e sua postura reservada contrastavam com o barulho da fama, e isso tornava ainda mais singular. Mas o sucesso também traz sombras. A pressão por manter o nível, por repetir fórmulas, por entregar sempre o mesmo encantamento. O artista sensível começava a sentir o peso de ser, ao mesmo tempo, fiel a si e funcional para a indústria. O aplauso era alto, mas as decisões tornavam-se mais difíceis. No topo, Guilherme parecia ter encontrado tudo o que buscava. Mas, por dentro, começava a perceber que permanecer inteiro talvez fosse o maior desafio de todos. Quanto custa permanecer fiel a si mesmo, quando o sucesso pede concessões? Por trás do reconhecimento e das canções que dominavam as rádios, Guilherme Arantes enfrentava conflitos silenciosos. A indústria fonográfica, sempre faminta por resultados imediatos, passou a exigir repetições, o mesmo clima, o mesmo tema, o mesmo impacto emocional. Mas Guilherme nunca foi artista de molde fixo. Sua criatividade precisava de espaço, de risco, de reinvenção. E isso gerou atritos. Nos bastidores, decisões importantes foram tomadas. Houve mudanças de gravadoras, reposicionamentos artísticos, rupturas necessárias para preservar a identidade musical que ele se recusava a perder. Não se tratava de rebeldia, mas de coerência. Guilherme sabia que ceder demais significaria se afastar da essência que havia conquistado o público desde o início. A banda e os músicos que o acompanhavam também passaram por transformações naturais ao longo dos anos. Parcerias se encerraram, outras nasceram. Nada de escândalos públicos, apenas o desgaste comum de quem vive intensamente a estrada e a criação. O palco continuava sendo lugar de entrega, mas fora dele crescia a necessidade de recolhimento. Essa fase foi marcada por desilusões discretas. Expectativas não correspondidas, projetos que não alcançaram o impacto esperado, a sensação de que o mercado já não escutava com a mesma atenção. Ainda assim, Guilherme não se perdeu. Preferiu desacelerar a se tornar refém de tendências que não dialogavam com sua sensibilidade. Era o início de um movimento interno, menos urgência, mais profundidade. Menos exposição, mais verdade. E, embora isso tivesse um custo em visibilidade, preservou algo raro, a integridade artística. O que acontece com quem vive de sentimento, quando o mundo decide seguir mais rápido? A vida pessoal de Guilherme Arantes sempre caminhou em paralelo à sua obra. Reservado, ele nunca transformou amores em espetáculo, mas eles estiveram ali, inspirando canções, atravessando fases, deixando marcas silenciosas. Seus relacionamentos, como suas músicas, foram vividos com profundidade e descrição. Houve encontros que aqueceram, despedidas que ensinaram, e períodos em que a solidão se tornou matéria-prima para a criação. Com o passar do tempo, o cenário musical brasileiro mudou drasticamente. Novos estilos, novas linguagens, outras urgências. Aquilo que antes era celebrado como sensível passou a ser visto como sofisticado demais para o mercado cada vez mais acelerado. As rádios reduziram espaço, a exposição diminuiu, e Guilherme começou a sentir o afastamento gradual dos holofotes. Não foi uma queda brusca. Foi um silêncio progressivo. Menos convites, menos presença midiática, menos expectativas externas. Para alguém que nunca buscou fama pelo barulho, esse processo foi doloroso, mas também revelador. Guilherme percebeu que seu vínculo com a música não dependia da aprovação constante. Ele continuava compondo, tocando, criando. Talvez para menos gente, mas com a mesma honestidade. Houve tentativas de recomeço. Novos álbuns, projetos autorais, apresentações mais intimistas. Alguns momentos de quase retorno ao grande centro, outros de recolhimento consciente. Guilherme escolheu não competir com o passado. Preferiu caminhar com ele. Essa fase ensinou algo essencial. O esquecimento não apaga o que foi verdadeiro. Apenas muda o lugar onde a memória habita. O que fica quando os holofotes se apagam, mas a canção continua acesa. Com a maturidade, Guilherme Arantes aprendeu a habitar outro tempo. Longe da pressa da indústria, passou a escolher com mais cuidado onde e como estar. A música deixou de ser disputa e voltou a ser diálogo. Ele seguiu compondo, gravando, se apresentando, agora em espaços onde o silêncio também escuta, onde cada acorde encontra atenção verdadeira. A trajetória de Guilherme Arantes não terminou em queda nem em tragédia. Ela se transformou. O artista que um dia embalou multidões pelas trilhas das novelas tornou-se referência de elegância emocional, de coerência rara em um meio volátil. Suas canções continuam atravessando o tempo porque falam do que não envelhece: amor, espera, passagem, esperança. Hoje,
Guilherme é lembrado como alguém que nunca traiu a própria sensibilidade. Um compositor que recusou atalhos fáceis, que aceitou perder espaço para não perder identidade. Para muitos que cresceram ouvindo suas músicas, ele permanece como companhia afetiva, aquela voz que entende o silêncio, que respeita a dor, que oferece abrigo sem prometer milagres. Seu legado não está apenas nos sucessos consagrados, mas na postura. Guilherme mostrou que é possível envelhecer artisticamente com dignidade, que a profundidade resiste ao tempo e que a música, quando nasce da verdade, encontra sempre um lugar para existir. Algumas canções não pedem aplauso, pedem escuta. E quando escutadas com o coração, nunca se despedem. Conte aí nos comentários de quem você gostaria de ouvir a história de vida contada aqui.